Olá, bom dia, alunos. Hoje é dia 23 de agosto de 2021, segunda-feira. A gente vai ter uma aula com ênfase nas relações geopolíticas. A gente vai entrar no tema geopolítica e vamos conversar sobre, especificamente, as relações internacionais e os conflitos no Oriente Médio. Eu coloquei um texto sobre esse tema, geopolítica do Oriente Médio. Coloquei um texto complementar sobre a história do Oriente Médio e está dentro do Google Sala de Aula, para vocês poderem acompanhar, baixar ou buscarem impresso aqui na escola. Eu vou compartilhar com vocês o primeiro texto, que eu iniciei com um parágrafo meu. Aqui, vocês vão ver agora na tela. Vou aumentar um pouco o tamanho. Certo. Vamos ver como é que vocês estão vendo aí. Eu estou aqui no cantinho, vou subir a minha imagem aqui para cima. Bom, a primeira coisa que eu gostaria de falar é que esses temas são temas que são recorrentes para quem acompanha noticiário, assiste o YouTube, sites que dão informação. Ele é um tema que é presente nas diversas bolhas das redes sociais, assim, de formas diferentes, mas quase todo mundo fala sobre isso, e quem acompanha essas notícias vai ter uma proximidade com esse tema e talvez já tenha dúvidas sobre ele. Queira entender, afinal, o que acontece, ver as notícias, ver as fotos, ver imagens da região, dos conflitos que ocorrem no Oriente Médio, e pode estar interessado em saber mais sobre o assunto. Mas eu vou considerar que a maioria de vocês não tem essa proximidade com o tema e que vão ter que estudar, porque é conteúdo do ensino fundamental, né, entender as relações internacionais. E em alguns semestres eu começo explicando o que é relações internacionais e o que é geopolítica, de onde vem o termo, como que esse termo se estabeleceu dentro das ciências humanas, como forma de estudar as relações entre os países. Mas também acho interessante que a gente comece puxa o fio da meada pelo aquilo que a gente tem interesse, pelo que chama mais atenção dentro de um tema, né? E é assim que a gente acaba tendo uma profissão, estudando, aprofundando estudos numa determinada área, porque um aspecto daquele tema nos chama a atenção, e aí a gente vai puxando, vai estudando, vai procurando cada vez mais informação sobre aquele tema, e vai fundamentando, então, um entendimento sobre o que nos interessa, um entendimento a partir da reflexão, a partir de nós mesmos estarmos pensando sobre o assunto. Então, é dessa maneira que, para vocês, pela primeira vez, eu estou apresentando o tema geopolítica, não especificamente explicando o que é geopolítica, mas já indo direto para um tema onde a geopolítica está muito envolvido, que é esse tema da geopolítica do Oriente Médio, que está nos filmes de ação, é influência para produções cinematográficas, revistas em quadrinho, novelas, seriados. A gente recebe, é bombardeado constantemente com informações relativas, né, a esses conflitos históricos de milhares de anos. O Oriente Médio é, de certa forma, o berço da civilização, então também é um conteúdo de história, não é só um conteúdo de geografia. No momento eu estou sem máscara, porque não chegou nenhum aluno ainda, só para dar um parênteses aí para vocês, e poder beber água também, que vai me secando a boca. Mas o que eu quero que vocês entendam é que esse tipo de conteúdo, ele tem múltiplas faces, né? Ele tem a ver com religião, ele tem a ver com cultura, com etnia, com recursos naturais, com recursos bélicos, com interferência das relações internacionais que são realizadas pelas grandes potências mundial. Eu cito especificamente, mas não só, né, Estados Unidos, Rússia e China como os principais campos de interferência nesses conflitos regionais por causa dos seus interesses geopolíticos a nível global. Então é isso, nós vamos ver esse tópico dentro da geopolítica, que são as relações geopolíticas no Oriente Médio. Então a gente vai tentar entender aspectos culturais, aspectos religiosos, numa região que é ainda de grandes desigualdades sociais. Há locais
de grande desenvolvimento, como Israel, como Dubai, e a Arábia Saudita, de certo modo, são países que têm um certo desenvolvimento, mas muita desigualdade social na maioria deles e muita pobreza, e muitos estados falidos, e a gente vai entender a expressão estados falidos, entre aspas, como estados que passaram por terríveis guerras entre os países da região, guerras com potências como a Rússia, quando ainda era a União Soviética, que é o caso do Afeganistão, ou com ocupações feitas pela ONU através da influência dos Estados Unidos, no Iraque especificamente e no Afeganistão. E as notícias que a gente tem visto nas últimas semanas dizem respeito à retirada das tropas americanas e da ONU do Afeganistão. Então havia lá um conflito, uma guerra em que um governo que estava governando o Afeganistão na época do 11 de setembro, lá em 2001, quando os Estados Unidos sofreram um ataque terrorista, o ataque às Torres Gêmeas em Nova York, e se considerou que esse ataque foi planejado por grupos terroristas, por um grupo terrorista específico, a Al-Qaeda, que estaria sendo apoiada pelo governo talibã lá do Afeganistão. Então, o Afeganistão foi invadido, o governo do Afeganistão, esse que era do grupo político talibã, foi derrubado, e nos últimos 20 anos os Estados Unidos tentaram estabelecer um governo partidário aos Estados Unidos, um governo apoiado, que tinha apoio dos Estados Unidos e que tinha submissão aos Estados Unidos, e enquanto combatiam nas montanhas do Afeganistão os resquícios da Al-Qaeda. Inclusive conseguiram matar o líder, que seria o mentor dos ataques do 11 de setembro de 2001, que era o Osama Bin Laden, um árabe que montou escolas, a Al-Qaeda significa estudante, escolas de cunho religioso, da religião muçulmana, e então que eram contra a dominação americana na região do Oriente Médio e a favor do estabelecimento da lei da Sharia, que seria uma espécie de texto religioso, como se a Bíblia fosse a constituição de formação do Estado. Imaginem que no Brasil, em vez de uma Constituição Federal, a gente tivesse a Bíblia como a nossa principal lei, né? Nós tivéssemos que seguir os 10 mandamentos, não importa qual religião que você tenha, não importa qual cultura, de qual lugar do país você seja, você tem que seguir os 10 mandamentos como a lei maior do país. É mais ou menos isso que a gente chama de o governo talibã usar a lei da Sharia, que seria uma lei que seria o Alcorão, baseada no Alcorão, que é o conjunto de livros sagrados da religião muçulmana. Bom, então a gente vai ver isso, vai ver esses vários aspectos desses conflitos e dessas crises que são permanentes no Oriente Médio, e entender quais os interesses por trás das questões culturais e religiosas que aparecem muitas vezes de forma oculta. Parece que os Estados Unidos invadiram o Afeganistão, invadiram o Iraque, para estabelecer democracias liberais lá, com liberdades individuais, direito ao voto, para acabar com a opressão dos governantes no Oriente Médio contra suas populações. Essa é a primeira aparência, esse é o retrato que a gente costuma ver. Mas por trás disso há um interesse das grandes potências nas reservas naturais, nos recursos e reservas naturais que existem no Oriente Médio. A quantidade imensa de petróleo de fácil acesso, se comparado com o petróleo que existe no litoral do Brasil, na camada pré-sal, é muito mais barato extrair petróleo dos desertos do Oriente Médio do que das profundezas do Oceano Atlântico na camada pré-sal aqui do litoral brasileiro. Então, há um grande interesse das grandes potências em controlar essas fontes de recursos naturais, esses combustíveis fósseis. Então, percebam, há um interesse que aparentemente parece ser de cunho moral ou político, né, ideológico, e por trás desse interesse, dessa fachada de interesses democráticos, há o interesse no controle dos recursos naturais de parte das superpotências, né, principalmente Estados Unidos, Rússia e China no atual momento, né, com o crescimento da China nas relações internacionais, na economia mundial nos últimos 20 anos,
ela se tornou um ator importante nessas relações internacionais, nessa geopolítica do petróleo, do gás natural, do carvão, da água. E aí a gente vai entender por que o Brasil também, de certa forma, é alvo dos interesses dessas grandes potências, né? Estados Unidos, Rússia e China, inclusive sofrendo, em alguns momentos, algum tipo de interferência diplomática tradicional, legal, né? Influência e pressão diplomática, mas também influência e pressão de modo subreptício, de um modo através da espionagem, da compra e do suborno a agentes que deveriam defender os interesses nacionais e que são comprados por agentes das grandes potências que tentam interferir na política dos países nos quais eles têm interesses econômicos. Basicamente, é isso. O Oriente Médio é fonte das três grandes religiões abraâmicas, né, que a gente tem hoje bilhões de seguidores no Ocidente, né, o cristianismo, o judaísmo e a religião muçulmana, e tem uma cidade sagrada que é chamada Jerusalém, que é o berço dessas três religiões. O cristianismo, o judaísmo e os muçulmanos têm interesses, do ponto de vista religioso, em controlar a cidade de Jerusalém. E hoje Jerusalém está dentro do Estado de Israel, né? E ali tem a faixa de Gaza, onde está a chamada Palestina, o povo palestino, que viu, a partir do final da Segunda Guerra Mundial, o seu território ser ocupado pelos judeus que estavam espalhados há séculos por outros países do mundo, inclusive grande parte na Europa, que foram agredidos pelo regime nazista, né, houve o Holocausto judeu, e uma solução que foi proposta foi criar um Estado judeu no Oriente Médio, na Palestina. Com isso, a população palestina ficou sem um Estado nacional, e isso também é uma fonte de conflito constante, de guerras que são assimétricas, né, porque Israel tem apoio dos Estados Unidos e uma força militar de grande potência, e os palestinos usam pedras, bodoques, mísseis artesanais, enfim, para tentar defender ali a ocupação do território palestino, estabelecer um Estado palestino também, que possa ser autodeterminado, mas só que no mesmo território. É, de certa maneira, uma situação de conflito de interesses muito difícil de resolver, ao apoio de todos os povos árabes, né, e de religião muçulmana. Não é a mesma coisa ser árabe e ser muçulmano, aos persas que estão no Irã, e todos eles têm aversão à presença do Estado de Israel naquele território. Israel se mantém lá com o apoio dos Estados Unidos, da ONU, mas com muitas dificuldades. É uma outra zona ali de conflito. São intermináveis os conflitos, dá para fazer muitas aulas, dá para estudar muito, dá para fazer uma faculdade, dá para fazer uma tese de doutorado, uma dissertação de mestrado só sobre as relações geopolíticas no Oriente Médio. E qualquer ponto de vista que você escolha para tentar entender o problema é riquíssimo em termos de informação e história. Você pode tentar entender do ponto de vista religioso, do ponto de vista econômico, do ponto de vista geopolítico, dos recursos naturais, né, mas é uma região de profundas tensões, né, e de grande interesse para quem gosta de estudar esses temas. Então, é a parte do planeta que mais apresenta focos de conflito com destaques para essas divergências que eu estava falando, dos árabes e judeus, a partir do final da Segunda Guerra Mundial, em 1947, a instalação do Estado de Israel naquele território. Os hebreus, os judeus, estavam nesse território da Palestina há milhares de anos, né? A gente vai ver a saída deles de lá com o Império Romano, com perseguições ocorridas após o nascimento e a crucificação de Jesus. Então eles são espalhados, são expulsos daquele território, vão ocupar diversos países e localidades na Europa Ocidental e Oriental,
mas vão manter sua linguagem, sua religião, seus textos sagrados em todos os países para onde eles foram forçados a se instalar. E aí, em 1947, depois do trauma da Segunda Guerra Mundial, a ONU decide, então, promover o retorno dessa população que estava espalhada pelo mundo, que mantinha a linguagem hebraica, que mantinha os textos sagrados judeus, né, lá de milhares, aí, séculos antes do nascimento de Jesus, do surgimento dos primeiros livros do Primeiro Testamento, lá os livros do Gênesis, que são a origem da religião judaica. Em 88, agora 1988, Palestina e Israel tiveram negociações e tentaram fazer acordos de paz, estabelecer os termos de uma paz em que pudessem existir, então, o povo palestino, de maioria muçulmana, o povo de Israel, maioria de judeus, da religião judaica, e Isaac Rabin, que foi primeiro-ministro de Israel em 93, né, conseguiu assinar um acordo de paz com Yasser Arafat. Os dois morreram já, acho que o Isaac Rabin foi assassinado, e Yasser Arafat morreu logo depois do 11 de setembro. A família chegou a acusar que ele teria sido envenenado, mas não chegou a ter provas disso. Bom, esse acordo de paz do final dos anos 80, início dos anos 90, ele tinha um caráter interino, era uma espécie de início da instituição de um autogoverno dos palestinos sobre os territórios que estavam ocupados lá pelos judeus. E daí houve um cessar-fogo que não foi mantido, já houveram várias revoluções do povo palestino de lá para cá, várias insurreições, né, do povo palestino, e justamente devido à insatisfação de parte dos grupos radicais palestinos e israelenses, né, que se enfrentam constantemente lá na região ali em torno de Jerusalém. Esse problema se agravou com a morte do primeiro-ministro de Israel, que já citei para vocês, Isaac Rabin, que foi assassinado por um estudante judeu, ou seja, um israelense, né, mas que era um judeu ortodoxo e contrário à retirada israelense da Cisjordânia, que era uma área ocupada, que deveria ser de ocupação dos palestinos e que estava ocupada por Israel desde a Guerra dos 6 Dias, né, em que Israel enfrentou vários países do Oriente Médio num ataque relâmpago. Israel conseguiu se defender e acabou ampliando o território que ele controlava na região. Shimon Peres seguiu a Isaac Rabin, seguiu o processo de paz aí até 96. Em 96, o Yasser Arafat, então, foi eleito presidente da Autoridade Palestina, um elevado número de votos, 88% da votação. Não se chegou a formar um Estado palestino, né, definitivo na região, porque o Estado de Israel ainda controla e controlava diversas partes do território de ocupação palestina. Os conflitos voltaram a se tornar intensos a partir da década de 90, né, e os radicais, tanto palestinos quanto israelenses, continuaram entrando em conflito, e isso inviabilizou a formação do Estado da Palestina. Os homens-bombas, né, os homens-bombas que defendiam a causa palestina, e Israel sempre respondendo rapidamente às ofensivas e com diversos ataques ao território palestino. Nesse tipo de conflito, acaba ocorrendo muita morte de civis, mulheres e crianças, porque mísseis artesanais, mísseis mais tecnológicos, homens-bombas, carros com uma quantidade muito grande de explosivos, acabam sendo detonados em meio à população civil.
e o ciclo de violência se torna interminável, porque os sobreviventes de famílias destroçadas por ataques terroristas, tanto de um lado quanto do outro, alimentam a continuidade do conflito. A guerra não se torna infinita, não para, porque o ciclo de vingança também não para. A Organização das Nações Unidas propôs ali, através dos Estados Unidos, a criação desse Estado palestino. Mas atualmente o quadro ainda é bastante conturbado, com muito conflito e atentados. Parece que as divergências não têm fim, tendo em vista que os israelenses culpam os palestinos por não punir os extremistas no seu lado no seu lado do conflito, e os palestinos culpam os israelenses pela mesma coisa, né, e por agravar mais ainda a situação ao responder de forma armada aos ataques de seus terroristas e extremistas. Então, toda vez que há um atentado no território israelense com morte de civis, há uma retaliação do exército israelense, o que perpetua o conflito. Parece que é uma situação sem solução. E aí isso se dá em meio a outros conflitos, né? Essa é uma disputa que está ali no meio de um contexto de outras grandes questões. Em 90, o Iraque invadiu o Kuwait com o pretexto de que esse país não estava cumprindo as normas da Organização dos Países Exportadores de Petróleo do Oriente Médio, e os Estados Unidos conseguiram montar uma contraofensiva a essa ocupação do Kuwait, e com a aprovação da ONU. Então, aí, em 91, iniciou a Guerra do Golfo, né? Em 90, iniciou a Guerra do Golfo, e ela durou até 28 de fevereiro de 91, sendo que os iraquianos foram derrotados, foram devolvidos de volta para o seu território, e o Saddam Hussein ficou isolado, que era, na época, o presidente do Iraque. Essa guerra deixou um saldo de milhares de mortos. Apesar de ter sido derrotado, o Saddam Hussein não foi derrubado, e ele teve que governar sob embargo econômico, e isso intensificou o sofrimento social no território para a população do território do Iraque. Outro problema envolvendo o Iraque é a aspiração do povo curdo, que vive no território do Iraque e de outras nações vizinhas ao Iraque, que também pretendem ter um Estado político independente naquele território. Em 91, os curdos tentaram obter a sua independência em relação ao Iraque, mas foram agressivamente impelidos, né, foram agredidos por forças iraquianas que promoveram lá um massacre. Milhares de curdos foram mortos, além de mais de 500 mil terem que se refugiar para as montanhas existentes na região. Isso determinou isso só acabou quando a ONU interviu e criou uma barreira de proteção em favor do povo curdo. E aí, no início do século XXI, especificamente no dia 11 de setembro de 2001, os Estados Unidos sofrem ataques terroristas, aqueles que acabaram com o colapso das Torres Gêmeas em Nova York, quando George W. Bush era presidente. Então, ele solicitou à ONU novamente uma aprovação para invadir o Iraque. A ONU negou a aprovação, mas, mesmo assim, os Estados Unidos formaram uma coalizão e, em 2003, iniciaram, então, uma guerra e aí sim derrubaram Saddam Hussein. Eu não me lembro exatamente em que ano que eu cheguei a assistir, num sábado à noite, o enforcamento do Saddam Hussein pela televisão. Ele foi julgado e enforcado, principalmente porque ele tinha muitos inimigos. Ele era um ditador no Iraque, então, dentro do próprio território do Iraque, na população iraquiana, tinha muita gente que era inimiga, especialmente os curdos, inimiga de morte do Saddam Hussein, e aí ele foi executado. Até hoje, o Iraque é governado por um governo fantoche, que a gente diz, um governo pró-Estados Unidos, mas o território está em constante conflito. As forças armadas do Saddam Hussein foram dissolvidas com a queda do governo dele. No entanto, os generais, os comandantes desses exércitos, ao ser demitidos, levaram com eles as armas, né? Então, o Estado iraquiano caiu, mas as forças armadas formaram milícias que controlam diversas partes do território
iraquiano, e os Estados Unidos se afundaram lá, então, desde 2003, continuam lá, mas não conseguem reestabelecer uma ordem legal, jurídica no país, porque há forças que lutam contra a presença, contra a ocupação americana do território do Iraque. Formalmente, ali em 2010, os Estados Unidos se retiraram do território iraquiano, mas 50 mil soldados americanos permaneceram lá para realizar treinamentos das forças militares do governo pró-Estados Unidos. De certa maneira, eles ainda estão lá ocupando. Os Estados Unidos ainda gasta dinheiro do contribuinte norte-americano nesse conflito lá no Iraque. Então, vocês percebem que é possível enxergar sob diversas perspectivas um conjunto de conflitos nessa região do Oriente Médio. A gente não citou os problemas entre Israel, Líbia, Síria e Jordânia, a disputa acirrada pela bacia do rio Tigre e Eufrates, né, entre a Turquia, a Síria e o Iraque. Houve uma guerra que não está citada aqui, que eu já falei para vocês, que foi muito sangrenta no final dos anos 70, anos 80, na qual o Brasil teve um papel importante, porque foi um fornecedor de equipamentos militares para o Iraque, que foi a guerra Irã-Iraque. E aí a gente tem a ideia de um conflito que, mesmo dentro do mesmo território lá do Oriente Médio, envolve povos de culturas extremamente diferentes. Os persas, se vocês assistiram os 300 de Esparta, vocês sabem que o Império Persa é antiquíssimo, e ele está estabelecido, e a língua persa, que é diferente da árabe, diferente dos muçulmanos, está no território do Irã. E ali do lado está o Iraque, então houve uma guerra muito violenta entre esses dois países, ainda no final do século XX, e isso tem ainda reflexos, né, nas relações geopolíticas do momento lá no Oriente Médio. Eu deixei 2 vídeos para vocês assistirem sobre o tema, e a ideia, então, é que vocês possam reler os textos com mais calma, formular comentários e perguntas. Eu acho que eu falei muito pouco sobre a questão religiosa entre esses países, mas todo o caldeirão cultural e religioso que está permeando essas disputas, esses conflitos, essas guerras que ocorrem no Oriente Médio. E, enfim, esse é o primeiro olhar sobre o problema, sobre essa questão, sobre esse tema, e eu aguardo que vocês me façam perguntas e assistam os vídeos, leiam os textos, e a gente continue a conversa lá pelo Google Sala de Aula, através das ferramentas que vocês têm para entrar em contato comigo. Também posso responder questões lá no WhatsApp. Eu vou... Fechei o texto. Um abraço para todos vocês, bons estudos. Quem puder continuar estudando de casa, acompanhando as aulas pelo Google Sala de Aula, pelo YouTube, onde eu posto as aulas também, pelo WhatsApp, eu recomendo que continuem fazendo. A variante Delta continua ganhando prevalência em relação às variantes P1, que estavam circulando em grande quantidade eram a prevalência maior, já eram a prevalência do coronavírus aqui no país, mas essa outra variante nova está chegando e deve se tornar prevalente, e a gente está muito preocupado com ela. Então, quem puder continuar se cuidando, eu recomendo que façam isso, não deixem de estudar, e até o próximo vídeo. Valeu.